Fala galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje para apresentar uma técnica que faria com que a sua placa de vídeo rodasse mais fria, gastasse menos luz e que tivesse a mesma performance que ela tem hoje. Será que isso é possível? Eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui fazer o undervolt da minha 4090 e como é que eu mantive o mesmo desempenho dela com muito menos energia sendo gasta e também com uma temperatura consideravelmente menor, fazendo com que meu sistema inteiro ficasse muito mais frio. Vou ensinar para vocês o passo a passo como fazer isso e em quais situações seria boa e quais situações não seria tão boa ou viável fazer o undervolt. Agora, galera, eu preparei vários testes para fazer com vocês e mostrar para vocês quão eficiente é fazer o undervolt da sua placa de vídeo e qual é o método que você deveria estar utilizando para fazer isso. Como a gente vê aqui, eu peguei um jogo bem especial para fazer esse teste, eu peguei o Alan Wake 2. É um jogo que, aliás, eu acho que é um dos únicos jogos que tem hoje em dia que de fato puxa toda a capacidade de uma 4090, né? No caso, eu tenho uma 4090. A gente vê aqui que, poxa, eu tô tendo um uso da GPU de 99%, tô puxando quase 400 watts de energia, né, da tomada só com a placa de vídeo, e aí a gente consegue ver que eu tô com 87 frames, né? Obviamente, vou mostrar aqui pra vocês todas as configurações do jogo, tá tudo rodando no Ultra, então quando eu olho aqui nos gráficos, tô jogando em 1440p, eu não tô usando o DLSS, eu tô usando o Frame Generation, obviamente, e aí tudo tá no Ultra e o Ray Tracing no Ultra também. Então a gente consegue ver que o jogo tá puxando tudo que pode puxar do melhor jeito possível. Então, o primeiro teste que eu queria fazer com vocês aqui é com a placa normal, como ela veio de fábrica. A única coisa que está um pouco diferente da fábrica aqui é a curva da ventoinha. Eu coloquei uma curva bem forte, então conforme a temperatura for subindo, as ventoinhas vão subindo também. Como vocês podem ver, a ventoinha está no total direito, são aqueles 76% que vocês estão vendo ali. E eu coloquei ali de fato para que vocês vejam qual é a diferença e quais são os resultados que a gente vai conseguir. Então, galera, primeiro teste aqui, placa de vídeo, tudo normal. E vamos ver de fato quantos frames a gente consegue, qual é a temperatura média da placa. Eu estou usando também o HWInfo como software, então a gente vê aqui, ó, ele vai mostrar pra gente a temperatura que está agora e a temperatura máxima. Tem uma coisa que muita gente esquece, que é a temperatura do ponto quente da GPU, que é o hotspot. Esse hotspot geralmente é a temperatura de memória. Para quem não sabe, a memória é um chipzinho que fica atrás da placa e que deveria ser muito bem cuidado. A temperatura limite das novas placas de vídeo da Nvidia são 100 graus. Então, esse aqui é um ponto que quase ninguém olha e que todo mundo deveria ter no mínimo um pouco de atenção. Quando a gente olha temperatura de placa de vídeo, geralmente a gente fica só aqui na temperatura da CPU. Essa daqui, esse 70 graus é que a gente vê geralmente. Ah, pô, tá 70 graus, tá ótimo. Não necessariamente. Você pode estar se esquecendo de ver a temperatura do hotspot, que é bem importante. Galera, tudo aqui no Ultra, a placa funcionando como ela deveria estar funcionando, só com uma curva um pouco mais agressiva da ventoinha. Eu vou colocar aqui para vocês o frames. A gente vai ter o seguinte: o primeiro FPS que você está vendo ali é o FPS do momento, o segundo é o 99%, o terceiro é average, então a média dos FPS, que é o que a gente geralmente olha, e o último é o 1% mais baixo. Então a gente vai estar comparando aqui conforme eu vou andar um pouco, tal, só para vocês, né, para não ficar um negócio muito monótono e também dar um pouco de realidade ao teste. Então eu tô aqui andando, a gente está vendo que a gente está puxando por volta de 370 watts de energia. Lembrando que eu também estou gravando, então a gravação está afetando com certeza um pouco do FPS. Mas é isso. Ó, a gente vê que estamos na média de 85 FPS, 83. E, cara, nada absurdo, né? A gente não tem nenhum drop de frame muito alto. E a placa continua puxando bastante energia. E a gente vê que a nossa temperatura, se eu for olhar aqui, ela está circulando na faixa dos 70 graus, 82 graus aqui como máximo, tá? Isso daqui com ela normal. Visto esse primeiro exemplo, agora eu vou passar com vocês o que eu fiz e os settings que eu utilizei para fazer o undervolt da placa. Então aqui eu tenho o Afterburner. Se eu venho aqui na minha terceira opção, que é a que eu uso, eu dei um pequeno boost, né? Então eu fiz um pequeno clock na memória de 650 e aqui é a minha curva.
né? Eu já vou ensinar para vocês no final do vídeo como fazer isso, tá? E replicar a mesma coisa na sua placa de vídeo. Então, agora eu vou aplicar essas settings. A gente vê, ó, estamos atingindo 70 graus ali. Então, eu vou dar apply e na hora a gente vai ver que os meus watts caíram, a minha ventoinha está despencando e a minha energia também está despencando. Então, se eu venho aqui e reseto esse gráfico, então vamos lembrar, estamos em 70 e 82, tá? Então, a gente está falando que a placa de vídeo está puxando por volta de 305, 307 watts. Então, deixa eu ligar aqui também os FPS. A gente está aí com uma média de 82, 83 FPS, 84. A gente vê que a gente está praticamente na mesma média que a gente estava anteriormente. A gente deve estar perdendo por volta de 1 a 2 FPS, que é muito pouco. Então, a gente está poupando praticamente 60 watts, 70 watts de energia. Que isso, no final do dia, cai na conta de vocês e na minha também. E, obviamente, a temperatura da placa de vídeo caiu consideravelmente. A gente consegue ver que ela está por volta de 64 graus e a ventoinha está rodando por volta de 67, 69%. Então, é uma boa queda de uso da GPU. Diminuiu consideravelmente o barulho, né? Obviamente porque são 3 ventoinhas de uma placa gigante. E a energia que ela está consumindo é bem menor também. Então a gente vê, olha, o average está ali 85. É praticamente a mesma coisa que a gente tinha de desempenho na versão normal, né? Se a gente não tivesse feito absolutamente nada. Agora eu fiz uma um pouco mais agressiva, né? Um undervolt um pouco mais agressivo que aqui. Como vocês podem ver, aquele undervolt estava funcionando no 0.95 de volts. Esse daqui eu fiz em 0.95. Quanto menos você coloca, maior a chance de você ter experiência com crashes em aplicativos e tudo mais. Então, vou aplicar aqui só para mostrar para vocês que agora a placa de vídeo está funcionando com 0.95 mV e olha a temperatura caindo já e a minha voltagem também caindo um pouco, né, o meu consumo de watts. A gente está falando que a placa de vídeo agora está em 62, 63 graus e meu uso de watts está em 290. Deixa eu zerar aqui o FPS para a gente ver de novo. Então, vamos lá. Estamos falando aqui ó, de 82, 83, 84. Como vocês podem ver, realmente não cai muito, né? A gente está falando de 1 a 2 FPS, numa 4090, rodando numa puta resolução, mas isso significa bastante em termos de energia e em termos de barulho geral do sistema. A gente vê que o sistema melhorou bastante. E agora eu gostaria de fazer um teste com vocês um pouco menos ortodoxo, que é o seguinte, eu vou fixar a ventoinha e eu vou refazer esses testes para mostrar para vocês. Eu vou fixar a ventoinha em 60% e vamos ver como é que ela reage com uma ventoinha fixa. E aí a gente vai realmente conseguir ver os ganhos que a gente tem ao fazer o undervolt. Para quem não sabe sobre esse software aqui, eu tenho um outro vídeo que eu vou postar que é sobre como fazer o seu sistema ficar mais frio de maneira geral. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês olharem qual é a desse software. Então, eu vou aplicar aqui onde está a minha NVIDIA. Então, ó, aqui está a GPU, eu vou colocar Flat 1, que é o meu perfil. Então, ó, 60%. Tá aqui. Vocês podem ver lá que a ventoinha está fixa em 60%, ela não vai sair disso. E eu tô com o meu undervolt. Deixa eu resetar o meu FPS. Então, ó, tô falando que a placa de vídeo está rodando ali nos seus 62, 63 graus. Continuo usando 99% da placa, né? Nada mudou. E é isso. Ó, ela tá fria, tá tudo mais. Posso até mostrar para vocês aqui o HWinfo, vou dar uma resetada nele. Olha que interessante, a gente tá, poxa, 64, 68, 75 graus. E olha só que interessante, né? A gente conseguiu baixar praticamente 5 a 7 graus com a ventoinha lá nos 80%, agora com a ventoinha travada em 60%, sem muita perda de desempenho, o que é mais interessante. Agora, eu vou fazer o teste com vocês de tirar tudo e deixar ela como se ela fosse de fábrica. Então, coloquei aqui de fábrica, na hora, olha o spike de temperatura, já foi para 70 graus e 71 e ela vai subir. Tipo, com certeza. Eu lembro que eu fiz esse teste aqui quando eu estava fazendo tudo isso e descobrindo todas essas metodologias. E ela estava chegando a 74 graus.
o que é uma temperatura considerável para uma placa de vídeo tão poderosa como essa. A gente consegue ver que a placa agora está indo para seus 73 graus, 72, 85, tudo por conta, obviamente, da ventoinha que está fixa. E olha só, a gente está aí batendo 74 graus, praticamente 75 graus, e ali, obviamente, na temperatura de memória está batendo 86 graus, 87 agora. Então a gente vê que, de fato, esse é o grande poder do Undervolt. A gente conseguiu ficar com praticamente o mesmo FPS, rodando com uma placa funcionando a 10 graus a menos do que ela está rodando agora. E, cara, não tem muito por que não fazer. No final do dia você vai ter menos barulho, você vai ter menos consumo de energia elétrica e você vai ter um desempenho muito similar ao que você tem no dia a dia. Praticamente não tem muito por que não fazer. E agora vai começar a terceira sessão do vídeo, que é mostrar para vocês como fazer o Undervolt de fato, como é que eu me utilizo dessa técnica e como é que vocês podem fazer isso muito fácil utilizando o software da MSI, ou MSI, o Afterburner. Então, quando vocês baixarem o programa, vocês vão ter essa tela aqui, provavelmente ela vai vir assim, ó, tipo Core Clock 00, tudo bonitinho. A primeira coisa que vocês vão fazer, obviamente, é vir nesse Curve Editor aqui, que é a edição de curva de voltagem. Ele provavelmente vai te perguntar o seguinte: você deseja mesmo mexer na curva? Porque se você mexer, nós não se responsabilizamos e tudo mais. Dá Apply, dá OK. Eu vou voltar aqui só para o original para mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa muito importante para vocês terem de ideia é aqui, ó, aqui em cima na GPU, vocês conseguem ver o Core Clock, né? Então, se vocês não sabem qual é o Core Clock que sua memória está rodando, basta ver aqui também na MSI. Ela está rodando em 2820 MHz, né? Que é o clock da memória dessa placa de vídeo aqui em questão. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver que essa curva aqui, ela passa dos 2800. Ó, o 2800 está aqui, nessa linha bem pontilhadinha, bem fraca aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o último ponto dessa curva, que é esse daqui, apertar o Shift e arrastar para baixo. Vocês vão arrastar a curva até os 2.800. Eu deixo bem próximo do máximo. Eu não quero o máximo, porque eu sei que aquilo ali já é o overclock máximo, mas eu também não quero algo muito abaixo do core de memória normal da placa. Feito isso daqui, então a gente está com uma curva de menos 138. Agora a gente vai mexer na tensão da placa. A tensão da placa eu vejo por aqui, ó. Eu abro aqui o HWInfo e ó, GPU Core Voltage. Eu tô vendo aqui que a voltagem que minha placa está utilizando neste momento é 1.05, que é a voltagem máxima dela. A voltagem é o que faz a energia de fato ser passada para sua placa de vídeo, é o que aquece e tecnicamente é o problema. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar outros perfis de voltagem para a placa de vídeo. Eu não recomendo baixar muito da voltagem máxima. Quanto mais você baixa, mais instável a placa de vídeo fica. Por quê? Porque ela tem que trabalhar no clock que ela trabalhava, consumindo bem menos energia. Não dá para pedir tudo na vida. Então, olhando aqui o gráfico, a gente vê que 1.05 está aqui. Então, essa aqui seria a linha do 1.05. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz no meu, que é 975. Eu tentei no 950, vocês viram, mas eu tive a experiência de um crash em um jogo, né? Tava jogando Fortnite, o jogo crashou. E crashou por causa da placa de vídeo, porque ele aparece lá, o GPU, blá 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 blá. Quando eu vi que crashou uma vez só, eu falei, não quero isso, porque não faz diferença. Uma diferença muito pequena de temperatura e, obviamente, de FPS. Então, eu vou vir aqui no 975, eu vou pegar o ponto que está no 975, que é esse daqui. Eu vou arrastar ele para cima até o 2800, que é o que eu quero. E aí, eu vou dar Apply, aqui ó, esse certinho aqui no MSI. Então, dei Apply, pimba. A minha curva automaticamente estabilizou. A gente vai ver que, ó, eu agora estou utilizando 0.975 volts e a minha temperatura já começou a descer. Na hora. Eu fui de 75, 76, 88, né? Obviamente com a ventoinha travada, mas eu já estou em 65, 66, 75, gastando menos energia e com tudo feito. Agora, galera, basta vocês salvarem, né, o preset. Então você salva isso daqui que vocês fizeram
em algum desses 1, 2, 3, 4, 5 para que vocês possam clicar a qualquer momento, fazer o overclock ou o undervolt a hora que vocês quiserem. E eu acho que como último ponto, para que vocês não tenham a menor perda de desempenho possível, vocês precisam colocar um pouquinho mais de clock de memória, vocês precisam fazer um overclock na memória. Por quê? Porque provavelmente a sua memória vai cair o clock dela, e uma maneira de compensar isso é vocês aumentando o clock da memória. Se vocês querem saber um lugar bom para você deixar o core da memória, é por volta de mais 500. Pelo menos isso numa 4090. Seria interessante vocês pesquisarem o modelo da placa de vocês e ver mais ou menos onde seria um lugar safe, né? Tranquilo, que vocês não vão ter problema, E problema, no caso, eu digo crash, né? Se vocês fizeram tudo isso, o jogo de vocês está crashando, é só diminuir um pouco. Vai diminuindo até vocês acharem o ponto de estabilidade da placa de vídeo. No meu caso, eu achei que é o 652. 52 é pura besteira, porque eu fiquei com preguiça de digitar, eu só arrastei e dei apply. Então, esse daqui é o meu ponto ótimo da minha placa de vídeo. Que eu consigo rodar absolutamente tudo que eu quero, sem perder desempenho, com muito menos temperatura, com muito menos barulho e com menos gasto de energia. E é isso, galera. Espero que, esse vídeo tenha ajudado vocês. Como também me ajudou, porque eu mesmo queria fazer com que minha placa de vídeo rodasse um pouco mais fria. Como vocês viram, eu não tenho problema de temperatura, não é um negócio que tá batendo 100 graus, aquecendo tudo e blá. Não é nenhum negócio de desespero, mas eu gosto de um sistema um pouco mais silencioso. E se eu puder gastar menos energia, ter um sistema mais silencioso, diminuir a temperatura geral da case, né, baixando a temperatura da placa de vídeo, por que não fazer? Então, é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.